Fala, minha família Caipora! Para esta segunda-feira, separamos 10 palpites para vocês, beleza? Então fiquem até o final do vídeo para pegar todos os palpites e também o nosso bilhete Caipora, beleza? E agora vou trazer para vocês os nossos resultados dos dias 11 e 12 de janeiro. Para o dia 11, nós tivemos 15 palpites com 13 greens e apenas 2 reds, tá? Foram 87% de taxa de acertos no dia 11 de janeiro. Para o dia 12, nós tivemos aqui 15 palpites com 11 greens e 3 reds. Estamos aguardando o resultado da partida entre Fluminense e Sampaio Corrêa no Campeonato Carioca. Então depois verifiquem os nossos resultados na nossa planilha Caipora. O link dela está nos comentários, junto com o link das redes sociais e dos nossos canais no Telegram. Beleza, galera? Então esses são os nossos resultados. Se gostaram, já se inscreve aí no canal e já desce o dedo no like que vamos para os nossos palpites do dia 13 de janeiro. Bora pra intro! Fala pessoal, antes de começar aqui eu gostaria de mostrar isso aqui para vocês e eu quero que vocês deem uma lida nesse comentário, beleza? Eu não tô aqui para tomar xingo e hate de ninguém. Tô aqui para simplesmente ajudar as pessoas que não têm tempo para fazer análises e as pessoas que têm dificuldade com isso para poder aprender a fazer análises, beleza? Eu não tô aqui para tomar hate ou xingo de qualquer pessoa, tá? Eu tô aqui para ajudar. Agora o cara vem aqui, acha que é o dono do pedaço, nunca visitou o canal uma vez sequer, nunca comentou aqui, nunca esteve por aqui e fala desse jeito, tá? Então eu tô aqui para ajudar a todo mundo, beleza? Eu não estou aqui para dificultar nada para ninguém. Se ele está convicto da análise dele, ele que faça os palpites com a análise dele, viu, senhor Rodovia? Eu vou chamar de Rodovia para não falar outro nome, beleza? Nesses palpites que ele reclamou, nós tivemos green. Então, eu não sei o que tem na cabeça, beleza? Eu gostaria que você não comparecesse mais aqui no canal. Se comparecer, vai tomar bloco. Se quiser continuar utilizando os nossos palpites, beleza, eu não vou reclamar. Utiliza para ajudar. Eu tô aqui para ajudar, beleza? Eu gosto de todo mundo que tá aqui e sempre tratei todo mundo muito bem, beleza? Então aqui fica o recado para esse cara e para qualquer pessoa que vier aqui dificultar o nosso trabalho, beleza, galera? Então vamos lá para as nossas análises. Vamos lá então, galera, começar com essa partida aqui do DPMM contra o Lion City Sailors. E essa partida em Premier League da Singapura, separamos com o mercado de over 2,5 gols. A probabilidade de vitória para o Lion City é de 69%. Ele tem um aproveitamento de 67% nos últimos 9 jogos e o Brunei DPMM tem 56%. Jogando em casa, o Brunei tem 39% apenas de aproveitamento. E o Lion City, jogando fora de casa, tem 61%. No histórico, são 12 vitórias do DPMM, 6 empates e 20 vitórias do Lion City. A média de gols é de acima de 3,5 gols. Em séries, o DPMM vem sofrendo gols há 7 jogos e o Lion City vem marcando gols há 10 jogos. Jogando como visitante, o Lion City vem marcando gols há 10 jogos. Nos últimos encontros das duas equipes, temos o over 2,5 gols em 4 das últimas 6 partidas, e o Lion City venceu 4 delas. Também temos aqui o ambas marcam em 3 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, nós temos aqui o DPMM vencendo apenas 2 partidas das últimas 6 e temos o over 2,5 gols em 5 das suas últimas 6 partidas. Ambas marcam nós temos em 5 das últimas 6. Para o Lion City, nós temos aqui o over 2,5 gols em 5 das últimas 6 partidas e o ambas marcam nós temos em todas elas, tá? Verificando aqui na tabela, o Lion City é o segundo colocado e temos o Brunei em sexto colocado. São 57 gols marcados em 17 partidas para o Lion City e o DPMM sofreu 38 gols nos últimos 18 jogos. Então, para essa partida, separamos o over 2,5 gols com probabilidade de vitória seca para fora nesta partida, beleza? A próxima partida é o Asteras Tripolis contra o Panathinaikos na Superliga da Grécia. E essa partida nós separamos com o mercado de under 3,5 gols. A probabilidade de vitória para o Asteras é de 49%. Ele tem um aproveitamento nos últimos 9 jogos de 56%. E o Panathinaikos tem 39%.
Jogando em casa, o Asteras tem 61% de aproveitamento e o Panathinaikos, como visitante, tem 56%. No histórico, são 14 vitórias do Asteras, 14 empates e 6 do Panathinaikos. A média de gols é de 2 gols. Em séries, o Asteras vem vencendo a 4 jogos e jogando em casa ele vence empates a 5. Como visitante, o Panathinaikos não perde a 5 partidas. Últimos encontros das duas equipes, nós temos under 3,5 gols nos últimos 5 de 6 jogos, tá? Apenas uma partida que ultrapassamos este mercado. O ambas marcam nós temos em 3 das últimas 6 e o over 1,5 nós temos em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Asteras, nós temos aqui o under 3,5 gols em 5 das últimas 6 partidas e o ambas marcam em apenas 2 delas. Over 1,5 nós temos em 4 das últimas 6. Nos últimos jogos nos campeonatos, temos under 3,5 gols em todas as partidas das duas equipes e o over 1,5 nós temos em quase todas elas também. Na tabela, nós temos aqui o Panathinaikos em sexto colocado e o Asteras é o oitavo colocado. As duas equipes oscilam bastante na tabela, tá? Nós temos apenas 15 gols marcados do Panathinaikos em 17 jogos e ele sofreu 14. E o Asteras marcou 18 gols em 17 jogos e sofreu 18. Por este motivo, nós acreditamos que teremos o under 3,5 gols com probabilidade de ambas marcam e over 1,5 nesta partida, beleza? Próxima partida, Konyaspor contra o Fenerbahçe na Superliga da Turquia. E essa partida nós separamos com o over 1,5 gols. A probabilidade de vitória para o Fenerbahçe é de 66%. Seu aproveitamento é de 61% como visitante. E jogando em casa, o Konyaspor tem 67%. Em todos os jogos, são 72% de aproveitamento para o Fenerbahçe e o Konyaspor tem 61%. No histórico, são 26 vitórias do Fenerbahçe, 4 empates e 9 vitórias do Konyaspor. A média de gols é de 3,5 gols. Em séries, não temos séries como visitante para o Fenerbahçe e jogando em casa, o Konyaspor vem marcando gols a 6 jogos. Em todos os jogos, o Konyaspor vem marcando gols a 8 jogos. Nos últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas e over 2,5 também. Ambas marcam, nós temos em 3 das últimas 6. Na casa do Konyaspor, over 1,5 gols em 3 das últimas 6 partidas, ambas marcam em apenas 2 delas. E temos aqui o over 2,5 em 2 das últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas do Konyaspor e ambas marcam, nós temos em 3 delas. O Fenerbahçe, nós temos aqui o over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas, ambas marcam em 3 delas e o over 2,5 nós temos em 3 delas também. Na tabela, o Fenerbahçe é o segundo colocado e o Konyaspor é o 14º, despencou na última rodada. Temos aqui 42 gols marcados e 16 sofridos em 17 jogos para o Fenerbahçe, e o Konyaspor marcou apenas 19 e 25 sofridos em 17 jogos. Então, para essa partida, separamos over 1,5 gols com probabilidade de ambas marcam e vitória ou empate para fora nesta partida, beleza? A próxima partida é na primeira divisão do Chipre, a Anorthosis Famagusta contra o Ethnikos Atina, e essa partida nós separamos com over 1,5 gols. A probabilidade de vitória para o Anorthosis é de 49%. Ele tem 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Ethnikos tem 56%. No histórico, são 25 vitórias do Anorthosis, 6 empates e 2 vitórias do Ethnikos. A média de gols é de acima de 2,5 gols, chegando a quase 3. Em séries, o Anorthosis vence empates a 5 jogos e jogando em casa também, porém em casa ele venceu 4 dos últimos 5. Como visitante, o Ethnikos vem marcando gols a 8 jogos. Últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas e o ambas marcam nós temos em 3 delas. O over 2,5 nós temos também em 3 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols em quase todos os jogos das duas equipes. Apenas uma partida que o Ethnikos Atenas venceu por 1-0 o Omonia. Verificando aqui, nós temos o over 2,5 gols em 2 das últimas 6 partidas do Anorthosis e o over 2,5 nós temos em 3 das últimas 6 partidas do Ethnikos. Verificando na tabela, nós temos o Anorthosis e o Ethnikos muito próximos. Em sétimo colocado o Anorthosis e em oitavo o Ethnikos. Nós temos 20 gols marcados e 21 sofridos para 17 jogos do Anorthosis e temos 28 gols marcados e 30 sofridos para 17 jogos do Ethnikos. Então, para essa partida, separamos over 1,5 gols com probabilidade de ambas marcam e over 2,5 gols nessa partida, fechou?
Próxima partida, Millwall contra o Dagenham. Separei essa partida na FA Cup da Inglaterra com o mercado de over 1,5 gols. A probabilidade de vitória do Millwall é de 72% e seu aproveitamento nos últimos 9 jogos é de 28%. O Dagenham ele tem 50%. Jogando em casa, o Millwall tem 56% de aproveitamento e como visitante o Dagenham tem 44%. No histórico, são duas partidas com uma vitória do Millwall e um empate, e a média de gols foi de 2,5. Em séries, jogando em casa, o Dagenham vem marcando gols a 10 jogos e, como visitante, o Millwall vem sem vitórias a 5. Para todos os jogos não temos séries. Nos últimos encontros, nós temos over 1,5 gols em apenas uma partida das últimas duas, que o Millwall venceu por 5-0 o Dagenham. Nos últimos jogos nos campeonatos, temos over 1,5 gols em quase todos os jogos das duas equipes. Só do Millwall que temos em 2 partidas das últimas 6. Verificando aqui, então, acreditamos que teremos over 1,5 gols com probabilidade de ambas marcam nessa partida, beleza? Próxima partida é o Eldense contra o Eibar na segunda divisão da Espanha. E essa partida nós separamos com o under 3,5 gols. A probabilidade de vitória está bem equilibrada para essa partida, com uma pequena vantagem para o Eldense com 36%. Nos últimos 9 jogos ele tem 39% de aproveitamento e o Eibar também. Jogando em casa, o Eldense tem 50% de aproveitamento e como visitante o Eibar tem 6% apenas. Perdeu 8 partidas seguidas e empatou uma. Verificando no histórico, são 2 vitórias do Eibar e uma vitória do Eldense, e a média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Eldense vem sem vitórias a 5 jogos e o Eibar vem marcando a 5 jogos. Em casa, o Eldense não tem séries e o Eibar vem perdendo, como eu disse. Últimos encontros das duas equipes, nós temos under 3,5 gols em 2 das últimas 3 partidas. Na casa do Eldense, temos o under 3,5 gols. Últimos jogos nos campeonatos, temos under 3,5 gols em todas as partidas das duas equipes, salvo uma partida do Racing Santander contra o Eldense, que foi 2-2. Verificando na tabela, o Eibar é o 13º e o Eldense é o 19º. Chegou na zona de rebaixamento há 3 rodadas. Verificando aqui, nós temos 20 gols marcados para o Eibar em 21 jogos e 22 sofridos. E para o Eldense, 21 gols marcados e 29 sofridos nas últimas 21 rodadas. Então, para essa partida, separamos under 3,5 gols com probabilidade de over 1,5 ou ambas marcam nessa partida. Beleza? Próxima partida, Isthmian League da Inglaterra. Separei o Carshalton contra o Whitehawk. E essa partida nós separamos com o mercado de over 1,5 gols. A probabilidade de vitória para o Carshalton é de 52%. Ele tem um aproveitamento de 39% nos últimos 9 jogos e o Whitehawk tem 44%. Jogando em casa, o Carshalton tem 67% e o Whitehawk como visitante tem apenas 22%. No histórico, são 2 vitórias do Carshalton, um empate e 3 vitórias do Whitehawk. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Carshalton vem a 4 jogos perdendo e o Whitehawk vem a 6 jogos marcando gols. Jogando em casa, o Carshalton vem marcando gols a 10 jogos e como visitante o Whitehawk vem sofrendo gols a 7 jogos. Últimos encontros das duas equipes, over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas e o ambas marcam nós temos em apenas 2. Temos aqui o Carshalton vencendo ou empatando 3 das últimas 6 e o Whitehawk ele venceu 3 das últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos, temos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas do Carshalton e o Whitehawk temos o over 1,5 também em 5 das últimas 6. Ambas marcam foram em 5 das últimas 6 do Whitehawk e do Carshalton temos o ambas marcam em 2 das últimas 6 partidas. Verificando aqui na tabela, nós temos o Carshalton em 13º e o Whitehawk é o 19º. 31 gols marcados e 29 sofridos em 24 jogos do Carshalton e em 23 jogos do Whitehawk temos 20 gols marcados apenas e 42 sofridos. Então para essa partida separamos over 1,5 gols com probabilidade de vitória ou empate para casa e ambas marcam nessa partida, beleza? Próxima partida na Série A da Itália, o Monza contra a Fiorentina. E essa partida nós separamos com o mercado de over 1,5 gols. A probabilidade de vitória para a Fiorentina jogando fora de casa é de 50%. Ela tem 44% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos e o Monza tem 11% apenas. Não vence há 9 partidas. Jogando em casa, o Monza tem 22% de aproveitamento. Não vence em casa há 7 partidas. E a Fiorentina, como visitante, tem 67% de aproveitamento.
No histórico, são 3 vitórias da Fiorentina, 2 empates e uma do Monza. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Monza vem com derrotas a 5 jogos e a Fiorentina vem sofrendo gols a 5 jogos. Jogando em casa, o Monza também vem com derrotas a 5 jogos e como visitante não temos séries para a Fiorentina. Verificando nos últimos encontros das duas equipes, temos o over do 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas e o ambas marcam também em 5 das últimas 6. O over 2,5 nós temos em 4 das últimas 6 partidas. Na casa do Monza, nós temos o over 1,5 gols em uma das últimas 2 partidas, o ambas marcam e o over 2,5 também em uma das últimas 2. Últimos jogos nos campeonatos, nós temos over 1,5 gols em todas as partidas das duas equipes, fora uma partida para o Bolonha que venceu a Fiorentina por 1-0. Ambas marcam nós temos também na maioria das partidas e o over 2,5 também. Na tabela, a Fiorentina é a sexta colocada e o Monza é o último colocado da Série A. Está na lanterna há 3 rodadas, beleza? Temos 31 gols marcados e 18 sofridos para a Fiorentina em 18 jogos, enquanto o Monza marcou apenas 17 e sofreu 27 em 19 jogos. Então, para essa partida, separamos over do 1,5 gols com probabilidade de vitória, empate para fora e probabilidade de ambas marcam nessa partida, beleza? Próxima partida é a nossa partida em destaque, o Real Sociedad contra o Villarreal. Essa partida em La Liga da Espanha nós separamos com o mercado de vitória ou empate para casa. O Real Sociedad tem 49% de probabilidade de vitória e seu aproveitamento é de 72% nos últimos 9 jogos. O Villarreal tem apenas 50%. Jogando em casa, o Real Sociedad tem 67% de aproveitamento e verificando como visitante, o Villarreal tem 61%. No histórico, são 3 vitórias do Real Sociedad, 16 empates e 21 do Villarreal. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Villarreal vem sofrendo gols a 7 jogos. Jogando em casa, o Real Sociedad venceu derrotas a 5 jogos e venceu 4 deles. Como visitante, o Villarreal vem sofrendo gols a 10 jogos. Últimos encontros das duas equipes, nós temos aqui o over do 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas e o Real Sociedad venceu 3 das últimas 6. Temos o over 2,5 em 4 das últimas 6 partidas e o ambas marcam em 3 delas. Verificando na casa do Real Sociedad, nós temos aqui vitória ou empate para o Real Sociedad em apenas 2 das últimas 6 partidas. Temos o over do 1,5 gols em 4 das últimas 6, o ambas marcam também em 4 das últimas 6. E o over 2,5 nós temos em 3 das últimas 6 partidas. Nos últimos jogos nos campeonatos, o Real Sociedad venceu e empatou 5 das suas últimas 6 partidas. Temos o over 1,5 gols em 4 delas e não temos ambas marcam em nenhuma das partidas. Verificando para o Villarreal, nós temos ambas marcam em 4 das últimas 6 partidas, o over 1,5 em 5 das últimas 6. Over 2,5 nós temos em 3 das últimas 6 e o Villarreal venceu apenas uma partida das últimas 6. Verificando aqui na tabela, nós temos o Villarreal em 5º colocado e o Real Sociedad é o 8º. Nós temos 34 gols marcados e 30 sofridos para o Villarreal nos últimos 5 jogos. O Real Sociedad tem 16 marcados e 13 sofridos em 18 jogos. Então, verificando aqui, o Villarreal ele tem um ataque um pouco melhor do que o Real Sociedad, porém o Real Sociedad tem uma defesa muito boa. Sofreu apenas 13 gols em 18 jogos. Então, para essa partida, nós acreditamos que teremos vitória ou empate para casa. Nesta partida, com probabilidade de over 1,5, ambas marcam e probabilidade de under 3,5 gols nessa partida, beleza? A próxima partida é no Campeonato Sergipano, o Confiança contra o Guarani. E essa partida nós separamos com vitória seca para casa. O Confiança tem 75% de probabilidade de vitória e 56% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos. O Guarani não disputou nenhuma partida oficial nas últimas rodadas. Temos aqui no histórico uma partida disputada com o Confiança e o Confiança venceu por 5-0. Em séries, o Confiança vence empates a 5 jogos e jogando em casa ele vem vencendo a 3 partidas. Como visitante, ele vem perdendo a 3 jogos. Nos últimos jogos nos campeonatos, o Confiança venceu 3 das últimas 6 partidas e todas que ele venceu foi jogando em casa, tá? Ele sofreu gols em apenas uma, porém ele venceu de 4-1. Enquanto o Guarani, nos últimos jogos que ele disputou, temos aqui ele vencendo apenas uma partida das últimas 6. Então, para essa partida, separamos vitória seca para casa. Beleza, galera?
E aí, seu Caipora, já solicitou a participação no nosso grupo VIP? São apenas R$ 14,90 por mês e tem 7 dias para testar. Caso queira cancelar, nós devolveremos o seu dinheiro dentro desses 7 dias, beleza? Então já solicita aí, clica aí no link que tem nos comentários e solicite a participação e faça o seu cadastro. Beleza, galera? E muito obrigado a todos que já estão participando. Fechou? Vamos lá para o nosso Bilhete Caipora! Fala, galera, o nosso Bilhete Caipora é uma tripla com uma odd de 1,80. E separamos aqui o over do 1,5 gols para o Konyaspor contra o Fenerbahçe. Over do 1,5 gols também para o Millwall contra o Dagenham. E separamos o Confiança para vencer a partida contra o Guarani, beleza? Essa odd de 1,80 dá para aproveitar bem. E se tivermos lucro, com gestão de banca, poderemos subir a nossa banca, beleza? Por falar em gestão de banca, não se esqueçam de acessar o nosso vídeo que explica como começar a sua gestão. Dá um pulinho lá na nossa playlist, agrega conhecimento para ter acesso a esse e muitos outros conteúdos. Fechou, galera? Então amanhã aguardo vocês no próximo vídeo. Valeu!